Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos juntos para dar início a mais um culto. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza aqui neste momento, nesse culto vespertino, no dia 26 de abril. Vamos orar? Curva a sua fronte, feche teus olhos. Pai de amor e de imensa bondade, com alegria que estamos mais uma vez juntos, reunidos, ó Deus, em espírito, para adorá-lo, para glorificá-lo. Rogamos-te, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, apague as nossas transgressões e nos conduza, ó Deus, em todos os atos deste culto, a fim de que o teu nome, somente o teu nome, seja exaltado e glorificado. Ó Deus amado, enquanto nós estivermos pregando e falamos da tua palavra, que o teu Espírito, ó Deus, possa agir, ó Deus, na vida dos teus servos, na vida das pessoas que estão participando deste culto. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir os louvores ali com o irmão Reinaldo, lá em sua residência. Passamos isso com toda a reverência e logo após o louvor, a Fernanda estará fazendo a leitura pública das Escrituras. Olá, queridos irmãos. Graça e paz, bom é render louvores ao nosso Deus. Nós vamos louvar ao nosso Deus nesse momento com um cântico. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Cantemos todos juntos. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, para sempre exaltado. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer agora a leitura do Salmo de número 132.
Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor. Vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e os testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião, com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura. Os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Oremos. Pai Santo, eterno Deus, exaltado e engrandecido seja o teu nome, porque só tu és único soberano Senhor e digno de toda a honra, glória e louvor. Obrigada por nossas vidas, obrigada pela nossa igreja reunida nesse momento, cada família em seu próprio lar. Pedimos a Deus que o Senhor venha aceitar o culto que ofertamos a Ti e venha encher as nossas vidas, ó Deus, com a Tua palavra, nos ensinando a amar melhor o Senhor e enchendo o nosso coração de temor a Ti. Ó Deus querido, sonda os nossos corações, perdoe os nossos pecados e venha nos purificar, nos santificar, a fim de que a nossa vida seja um lugar aprazível ao Senhor, a presença do Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor habita as nossas vidas e nós habitamos o Senhor, Deus. Louvado seja o Teu nome santo. Obrigada pela Tua graça maravilhosa. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus, acompanhar os nossos irmãos que estarão nos dirigindo no louvor. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás, que possamos buscar cada vez mais a face e a presença do nosso Deus. Senhor.
Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Amém. Aleluia, Deus seja louvado, glória a Deus. Vamos então dar continuidade naquilo que eu chamo a dobradinha, em 2 Timóteo capítulo 2, nós vimos até o verso 13, e agora nós concluiremos o restante do texto, do capítulo, lendo dos versos 14 ao 26. Então a NVI, ela traz o título dessa perícope como obreiro aprovado por Deus. Então vamos, acompanhe a leitura aí comigo sobre esse texto. Vamos lá. Continue a lembrar estas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes já se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Nosso Pai, querido Senhor,
nós te louvamos, ó Deus, pela leitura da tua palavra, de forma pública, pelo acesso que temos a ela. E agora nós clamamos, ó Deus, mais uma vez, tenha misericórdia de nós e nos ilumine com o poder do teu Espírito para compreendermos a tua mensagem. Que o Senhor fale ao nosso coração, que a tua palavra nos nutra, nos transforme em melhores cristãos para a glória do teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Antes de darmos continuidade nesta mensagem, vamos ouvir mais um louvor. Agora, uma mensagem musical muito especial. E logo em seguida voltaremos com a mensagem. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jojo, por estar apresentando esse louvor ao nosso Deus. Pois bem, queridos irmãos, o título desta mensagem é: procure apresentar-se a Deus aprovado. O subtítulo: a conduta adequada de um cristão aprovado e irrepreensível. Amém. Olha, hoje pela manhã nós falamos exatamente sobre o caráter, e agora nós vamos falar sobre conduta. Certamente que as coisas estão ligadas, mas vamos tratar sobre a prática
do servo de Deus, do cristão, como deve ser a sua conduta. E o título é exatamente essa exigência que o apóstolo Paulo faz a Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado. Já falamos algumas coisas pela manhã acerca da carta de Paulo a Timóteo, mas a título de lembrança, vamos repetir que o tema é encorajamento, uma vez que ele tem o grande desafio do ministério pastoral ali em Éfeso. Então o jovem pastor é convocado a ser forte, se revigorar aí como um bom soldado de Jesus. No contexto, nós temos aqui o apóstolo Paulo estando numa masmorra insalubre, prestes aí ao seu martírio. Então ele escreve essa carta por estar só, preocupado com a situação da igreja e também para orientar o jovem pastor Timóteo a algumas questões. Constatamos que é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, muito provavelmente, e ele tem a percepção de problemas que a igreja tinha e que hoje a igreja contemporânea tem, que é o problema da negligência, o problema do desânimo e o sério problema de falsos mestres, o que enfrentamos tanto em nosso tempo. E a proposta, como lemos ali no subtítulo, a proposta desta mensagem é falarmos sobre a conduta adequada de um cristão aprovado e irrepreensível. Nós falamos também sobre a estrutura desse texto, desta carta. Falamos que o capítulo 1 trata-se sobre saudações e sobre o comissionamento de Timóteo. O capítulo 2 fala sobre o caráter, ser um soldado, agradar a Deus com o seu comissionamento, que é o capítulo que estamos tratando. O capítulo 3 vai falar sobre a palavra de Deus, sobre ensinar, aparelhar e treinar na justiça. E o capítulo 4 nós temos então a recompensa de Deus para todos aqueles que guardam a fé. Agora, fazendo uma análise da estrutura do texto que nós lemos, que é a base para a meditação agora, nós percebemos três pilares. Do versículos 14 ao 19 nós temos aí um tema que é estudar a palavra de Deus, para ensinar, dando o melhor de si como obreiro, manejar corretamente a palavra da verdade e evitar conversas inúteis. Depois, a segunda estrutura, nós temos aí o objetivo e a preocupação do apóstolo Paulo sobre santificar-se para o cumprimento dos propósitos de Deus, que são versículos que vão do 20 ao 23. Por que santificar-se? Para livrar-se do pecado, fugir dos desejos malignos, seguir a justiça e evitar, mais uma vez, as conversas tolas e fúteis. E o terceiro pilar dessa estrutura é pôr em prática o amor a Deus e a sua obra, que é contemplado pelos versículos 24 a 26. Ou seja, não ser briguento, mas amável, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão aos que a ele se opõem. Então nós temos então aqui esse texto e queremos comentar algumas coisas que serão interessantes para que a gente possa fazer a aplicação desse texto. O texto, ele continua nos dizeres de Paulo a Timóteo que ele lembre essas coisas, ou seja, o que ele havia falado a eles sobre a questão da doutrina cristã, das convicções da fé, do qual falamos hoje pela manhã. Mas ele usa uma frase nesse primeiro versículo dizendo: advertindo-os solenemente diante de Deus para que não se envolvam com discussões acerca de palavras. Então eu penso que o apóstolo Paulo aqui, ele está tendo devido discernimento que uma das estratégias de Satanás para quebrar o espírito de unidade, para causar facções, para atrapalhar a comunhão e a própria unidade
exatamente discussões tolas, que podem ser inclusive discussões teológicas, né? Então, ele pede que o pastor Timóteo faça uma advertência solene, oficial, formal a todas as pessoas que parem com discussões. E eu peço aqui uma pequena digressão para dizer que nós que estamos num ambiente muito acadêmico, haja vista que a nossa igreja hospeda um seminário, às vezes é muito comum nós termos altercações de questões que não levam absolutamente a nada. Nós precisamos nos aperceber dessas questões. Quantas vezes posições teológicas, sejam da soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação, ou da escatologia, doutrina do porvir, as pessoas discutem, têm posições diferentes e deixam de se falar, deixam de se comungar. Então isso realmente é um problema, foi um problema na igreja primitiva e é um problema hoje em nossas igrejas. E aí então vem a palavra da qual nós usamos o título da mensagem: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Então o obreiro aprovado, ele não vai passar por constrangimentos. O obreiro aprovado, ele maneja bem a palavra da verdade, ele sabe bem onde encontrar nas Escrituras a fala de Deus para determinados assuntos. E aqui ele volta a dizer sobre conversas inúteis e profanas agora, né? Então, essa conversa inútil, que não edifica, culmina na impiedade. Vai dizer que essas conversas, essas conversinhas, que não tem nada a ver, que começam com brincadeiras, elas vão prosseguir para a impiedade, isto é, uma vida que não seja santa. Ela lastra como câncer, ele vai dizer. E há uma preocupação aqui com a influência dos falsos mestres. Ele cita Himeneu e Fileto, que falavam, ministravam equivocadamente assuntos concernentes à ressurreição. Então os falsos mestres já existiam, continuam existindo dentro das igrejas, e alguém pensa equivocadamente que falsos mestres se encontram só em igrejas neo-ortodoxas. Não, em muitas igrejas históricas surgem os falsos mestres, e em nosso tempo, irmãos, o que tem igreja que prega o falso evangelho, e quando nós estamos falando, pessoas se convertem ao falso evangelho. Interessante aquele texto, conversando com o irmão Carlos, que está lá em Portugal, dessa semana, ele disse sobre o texto que o Senhor Jesus, quando diz a Pedro, né, tu és pedra, sobre essa pedra, um assunto muito controverso, né, edificaria a minha igreja. E ele falou: pastor Luiz Antônio, por que a minha igreja? Ora, certamente que haverá outras. E há muitas igrejas, com instituições das mais variadas possíveis, que não pertencem a Jesus, embora possa levar o seu nome ou o nome da religião cristã. Pois bem, então, aqui nós temos a continuidade, a palavra de que o firme fundamento de Deus permanece inabalável. E ao meu ver, esse firme fundamento de Deus é a igreja fundada sobre a rocha inabalável que é Jesus, juntamente com a verdade do Evangelho. E uma frase que ele tira aqui de Números 16 é que o Senhor conhece a quem lhe pertence. E depois de Salmo 6,8, Isaías 52,11, afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então nós temos aqui uma divisa reconhecida pelos leitores, né? Que vão definir como verdadeiros servos de Deus. Quando o apóstolo Paulo está dizendo: olha, Deus conhece a sua igreja, Ele sabe quem é quem, e depois aquele que realmente é do Senhor se afasta da iniquidade. Ele passa a apresentar aqui agora uma analogia sobre os vasos. O texto vai dizer: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para
a honra. Então aqui ele compara a igreja a uma grande casa onde há vários tipos de vasos. E ele está notificando a Timóteo que sempre haverá dentro da igreja vasos para honra e para desonra, isto é, crentes bons e ruins. E os vasos bons para a honra são aqueles que são santificados, úteis para o Senhor, preparados para fazer a obra de Deus, ou seja, os consagrados a Deus, prontos para o serviço, capacitados pelo Espírito Santo. E a orientação muito pessoal, que serve muito para a aplicação da nossa vida, é: fuja dos desejos malignos da juventude. Por inferência, esse texto vai dizer que Timóteo era jovem, e ele não está dizendo de desejos pervertidos, mas ele está falando do impulso da juventude, a questão da parcialidade, da intolerância, das explosões de gênio, da autoasseveração, daquela convicção de que só ele tem a verdade, de que quer provar alguma coisa. Então, fuja desses desejos, desses apetites aí da juventude e siga então as virtudes essenciais do Evangelho, que é a justiça, a fé, o amor, a paz, junto que tenha um coração puro. Mais uma vez, evite controvérsias tolas e fúteis. Veja, de novo, evite discussão de assuntos controvertidos que culminam em divisões. Essa era a visão espiritual que o apóstolo Paulo estava tendo, de que havia muitas discussões, havia muita conversinha fiada, e ele tinha que fugir disso, evitar essas controvérsias, porque isso poderia causar divisão na igreja. E ele vai dizer que ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável. E aqui Timóteo deveria assumir a postura de servo, assim como cada um de nós, meus irmãos, devemos assumir a nossa postura de servos de Deus. A apresentação do apóstolo Paulo, quando inicia o seu evangelho, a carta aos Romanos, ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, a primeira grande atribuição do apóstolo é reconhecer servo do Logos, escravo do Senhor Jesus. E nós somos servos de Deus e temos que assumir essa postura. Ele é orientado, Timóteo, a falar com mansidão, a fim de que as pessoas se arrependam, e levando conhecimento da verdade, falando o que a Bíblia diz, o que a Escritura diz a respeito de questões, e assim eles deveriam voltar à sobriedade e escaparem da armadilha de Satanás. Irmãos, eu tenho 4 lições para fecharmos esse texto para aplicação na nossa vida. E a nossa aqui, pequeno desafio aqui, é vermos à luz desse texto como é essa conduta adequada de um cristão aprovado e irrepreensível, à luz desse texto. O objetivo do apóstolo Paulo era que Timóteo tivesse uma conduta adequada de um cristão aprovado, de um obreiro aprovado e de um cristão irrepreensível, de um obreiro irrepreensível. Eu quero propor 4 lições. A primeira delas: o cristão aprovado e irrepreensível se preserva e tem como foco ser reconhecido por Deus. Então aqui nós temos apresentar-se aprovado ou reconhecido por Deus. Esse momento onde ele diz procure apresentar-se a Deus aprovado é uma preocupação que cada um de nós devemos ter. Alguém disse que o íntegro não basta ser íntegro, ele tem que parecer íntegro. E nós sabemos muito bem, dentro da teologia, que ainda que sejamos soberanistas, a soberania não descarta a responsabilidade humana, a responsabilidade do cristão. E há imperativos, eu chego a dizer que há mandamentos em um Novo Testamento. Sim, porque as pessoas dividem, não, nós temos aí o Antigo Testamento, a lei, e o Novo Testamento, a graça. Mas só que no Antigo Testamento Deus nunca deixou de ser gracioso, e em o Novo Testamento
o Senhor Jesus não deixou de deixar os seus mandamentos e as suas exigências. Então, nós percebemos aqui que deve ser a nossa preocupação apresentarmos como obreiro aprovado. Vocês se lembram bem que na semana passada, como fizemos alusão àquela dobradinha de 1 Timóteo, e nós percebemos ali em 1 Timóteo que o reconhecimento de que Timóteo era um servo, um pastor, deveria ser de toda a igreja, que teu progresso seja conhecido por todos, e da mesma forma que nós devemos ser aprovados por Deus. Muito frequente acontece o fato de que a pessoa quer ser aprovada pelas pessoas, quer ter o reconhecimento das pessoas. Mas já vou te adiantar, se você quer fazer a obra de Deus para ter o reconhecimento das pessoas, não faça, não se frustre. Mas se você quer fazer a obra de Deus para glorificá-lo e exaltá-lo, ainda que seu reconhecimento venha a posteriori, num tempo muito distante, ou talvez na glória, então faça, porque vai valer a pena. Então, nós temos que preservar e manter o foco de ser aprovado por Deus. E eu preciso definir quem eu quero agradar. Se eu quiser agradar a Deus, então eu vou manter o foco, vou ser aprovado por Deus. Agora, se eu quero agradar aos homens, então eu vou naufragar na fé, porque não vai valer a pena. Então se mantenha então aprovado por Deus, se apresente aprovado pelo Senhor, reconhecido por Deus. Segunda lição é que o cristão aprovado e irrepreensível permanece inabalável na sã doutrina e se afasta de toda iniquidade. E aqui nós estamos falando de permanecer inabalável. Veja que esse texto mostra claramente que ele deveria se abster de algumas conversas, se abster do câncer que se alastra mesmo dentro da igreja, falsos mestres, problemas sérios que a igreja estava enfrentando. Mas logo então o apóstolo Paulo vai trazer a frase dizendo, entretanto o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então vejam, meus queridos irmãos, que assim como surgiram novas ondas na igreja primitiva, hoje surgem novas ondas da igreja cristã. Tem surgido, décadas atrás nós vimos quantas coisas nós vimos, poderíamos elencar várias, mas nós precisamos permanecer na sã doutrina, e a palavra de Deus então, ela é que vai mensurar o que é a sã doutrina, o que Deus contempla, como deve ser a nossa crença, como deve ser a nossa prática. E permanecer inabalável é você permanecer na fé, aquela primeira a qual você foi alcançada pelo Senhor Jesus. Esta fé é inabalável. Não se incline a novas ondas, não se incline a falsas promessas, não se incline a novos evangelhos. Permaneça na fé inabalável, na sã doutrina, e se afaste de toda iniquidade. Não param de surgir novas ondas, novas teologias, facilidades, teologia da glória, teologia da prosperidade, ela volta às vezes com mais força, mas nós permanecemos na sã doutrina, e é assim que nós seremos cristãos aprovados e irrepreensíveis, permanecendo na sã doutrina. Terceiro lugar, o cristão aprovado
e irrepreensível persegue o caminho da santificação e se prepara para servir ao Senhor. Nós temos aqui dispor-se ao serviço. Veja que aqui nós temos então a analogia que ele vai fazer dos vasos de uma grande casa. E aqui ele vai distinguir os crentes que realmente são vasos de honra. Os vasos de honra são os vasos santificados, são as pessoas úteis para o Senhor, são aqueles que estão preparados para toda boa obra. Esse aqui é o obreiro aprovado, esse aqui é o cristão aprovado, aquele que foge dos desejos malignos da sua juventude, que reconhece que isso não agrada a Deus, essa prática, esse pensamento, e persegue a justiça, o amor, a fé. Então, nesse texto aqui, nós aprendemos que todos aqueles que se santificam estão prontos para servir ao Senhor. Não há um membro sadio que não seja útil para o corpo. Se o membro não é útil para o corpo, ele está enfermo, ele precisa ser ajudado, ele precisa ser tratado. Mas se o membro do corpo ele está saudável, então ele vai ser útil para o corpo e vai trazer benefício para o corpo. Portanto, a lição terceira é que o cristão aprovado e irrepreensível, ele se dispõe para o serviço de Deus. Ele persegue a santificação, que é o desenvolvimento da salvação, e ele então se prepara cada vez mais para servir a Deus. Servir a Deus com excelência, com gratidão, com louvor, com alegria. E quarta e última lição, meus queridos irmãos, o cristão aprovado e irrepreensível, ele cultiva e preserva os relacionamentos saudáveis. E aqui então nós vemos a preservação da unidade. O texto vai dizer: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe se opõem, na esperança que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo. Vejam que, como já disse, volto a dizer, uma das grandes estratégias do inimigo é dividir o corpo, é criar facções na vida da igreja. E o texto, então, ele vai concluir a bênção da saúde cristã com um relacionamento horizontal. Isto é, nós mais uma vez percebemos aqui que o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo diz respeito a um sadio relacionamento vertical e um sadio relacionamento horizontal. Como nós aprendemos em Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então não há como eu querer ter um bom relacionamento com o Senhor Deus se eu não tenho um bom relacionamento com o irmão. A advertência do Senhor Jesus que, olha, nem entregue a sua oferta. Primeiro vai ter com o seu irmão, reconcilie com ele, depois você vem e entrega a sua oferta. Então, esse é um dos problemas sérios na vida da igreja contemporânea. Cristãos que não querem falar um com o outro, que ficam de birrinha, de cara fechada um por outro. O apóstolo Paulo em Efésios vai dizer: minha gente, nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais do maligno. Então, o cristão sadio, ele ama o próximo. Ele que é aprovado e irrepreensível, ele preserva relacionamentos saudáveis. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que Deus vai permitir que pessoas de temperamento genioso cheguem perto de nós, ou às vezes personalidades opostas a nós, cheguem perto de nós para nos provar. E aí que nós devemos amar, aí que nós devemos abraçar, mostrando para Deus que nós queremos crescer, a fim de que o nosso relacionamento seja saudável. É bem verdade que no grupo de afinidades você vai ter a sua escolha, mas isso não significa que você deve preterir alguém e preferir outros, não.
você deve amar a todos. Este é o mandamento de Deus. Nós devemos amar a todos. E aqueles que são cristãos verdadeiros têm essa prática de abraçar os inabraçáveis, né? De amar aqueles que aparentemente são inafetuosos, né? São inamáveis, se é que existe essa palavra. Nós devemos amar a todas as pessoas. E essa é uma grande sacada do Evangelho. Eu concluo de forma pedagógica, dizendo que as 4 lições incluem apresentar-se aprovado, permanecer inabalável na sã doutrina, dispor-se ao serviço de Deus e preservar a unidade. Este é o cristão saudável, aprovado e irrepreensível. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde. Este é o momento de você fazer o concerto com o Senhor Deus. Eu quero orar por você, para que você seja um cristão aprovado. E quero orar também pelos seus relacionamentos. É possível que neste momento, neste sermão, você precisa dizer para Deus: Deus, eu quero perdoar a pessoa que me ofendeu. Ou talvez você, após esta mensagem, vai pegar o telefone e vai dizer: meu irmão, eu estou te ligando para te pedir perdão. Vai mandar uma mensagem dizendo: quero te perdoar. Mas tudo isso por amor a Cristo, porque você quer ser uma bênção para a honra e glória de Deus. É o momento de concertos. Curva a sua fronte, feche teus olhos. Pai de amor e de imensa bondade, ó Senhor, a Tua palavra fala por si mesmo. Nós te louvamos, ó Deus, porque da mesma forma que o Senhor usou o apóstolo Paulo para falar a Timóteo a respeito da conduta correta como cristão, o Senhor fala a nós nesta mensagem. Tenha compaixão de nós, ó Deus. Nós reconhecemos, ó Deus, que às vezes temos dificuldade de perdoar, de aceitar irmãos ou aceitar determinadas pessoas. Ó Deus, nós queremos nesta hora fazer um concerto contigo. Queremos dispensar perdão a todos quantos porventura tenha nos ofendido. Queremos pedir perdão ao Senhor, as ofensas que fizemos aos nossos amigos, aos nossos irmãos, algum amigo do Evangelho, alguma pessoa que nem o Evangelho conhece talvez. Mas ajuda-nos, ó Deus, a termos sim comunhão vertical, mas termos também a comunhão horizontal, amando o próximo como a si mesmo. Ó Deus, trabalha no coração de todos quantos estão participando deste culto a qualquer tempo. Que em nome de Jesus, ó Deus, todos nós possamos ter relacionamentos saudáveis, que glorifiquem o Teu nome. Santifica-nos, ó Deus, que as pessoas, ó Pai, possam ver em nós a pessoa do Senhor Jesus. Que possamos dar um bom testemunho, a fim de que teu santo nome, Teu doce nome, seja glorificado. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos neste momento, ao som de um louvor, acompanhar o louvor e adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que está preparado para fazer isso, faça com toda a reverência, para a honra e glória de Deus. E após este louvor final, nós concluiremos o culto com a bênção apostólica. Vamos ao louvor. Fomos criados para adorar. E eu quero te convidar nesse momento a adorar o único que é digno de toda a nossa adoração. Cantemos. Senhor, descobri
Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Chegamos ao final de mais um culto dominical, ou a qualquer tempo que você esteja nos acompanhando, a esse momento que você separou para adorar a Deus. E nós queremos agradecer a Deus por sua vida, você que tem acompanhado os cultos, você tem feito as suas devocionais com a sua família nesse tempo de confinamento, nesse tempo de pandemia. Deus sabe todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? Então nós vamos interceder uns pelos outros, mantendo a nossa comunhão, e fica a nossa gratidão por todos os irmãos que têm nos ajudado nessas transmissões, equipe técnica e pessoas que têm nos ajudado, os dizimistas fiéis que têm mantido a obra de Deus para que a gente possa honrar com os nossos compromissos financeiros. Todos os irmãos estão se movimentando, trabalhando, apesar das nossas limitações inerentes a este tempo. Então que Deus abençoe. Você que é nosso amigo, no final desse vídeo você tem os horários do culto, porque logo voltaremos com os cultos presenciais, e já anunciamos de antemão que na primeira oportunidade que estivermos juntos teremos uma grande comunhão, a ceia do Senhor, louvores, e será uma grande festa. Então que você tenha uma boa semana, que você curta a sua família aí, que você consiga honrar com os seus compromissos, e que a cada dia estejamos na presença do Senhor em culto, em adoração. Receba a bênção, que o amor de Deus nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, seja com cada vida que está nos acompanhando nesta hora, em qualquer tempo, cada família representada, e sejam também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Vão em paz, que Deus os abençoe. Fiquem em paz, que Deus os abençoe.